E aí, gente, voltamos. Tudo bom com vocês? Da última vez que a gente conversou aqui, eu acho que foi logo quando perto assim de eu ter acabado de me mudar. É engraçado porque tinha muito menos coisa em volta, assim. Agora no lugar tem muito mais bagunça, né? Tipo, ali, que é uma bagunça que vai sair, que são umas sobras de tecido da época onde existia um sonho chamado Saturdays, e onde eu comprei muito tecido. Gente, eu ainda tenho sobra dessa época. É uma coisa que me machuca um pouco, vou confessar, porque eu acho que ela martela um pouco sobre esse fracasso, sabe? Sobre a marca não ter dado certo, não ter virado totalmente. Não que ela não deu certo em alguma instância, né? Ainda produz moletons belíssimos. Ainda vende até hoje, mesmo que numa proporção muito menor do que já foi um dia. Mas não deu certo da forma talvez que eu esperava, né? Mas não é exatamente sobre isso que eu queria conversar hoje. Eu ia jogar um blush fora, meu, que é um blush que eu nem gosto dele. E aí quando eu ia jogar ele fora, eu falei, caramba, pensar sobre uma coisa que eu queria conversar, porque eu achei que faz todo sentido. Que é, eu tenho um blush, eu acabei de dizer. Eu tenho um blush que assim que eu comprei, gente, tipo assim, no dia que eu comprei, eu falei assim, não é legal, não é legal. Mas eu falei, eu vou insistir nele, eu vou tentar usar de outro jeito, porque aí ele vai funcionar pra mim. E aí eu fui fazendo isso. Então, eu comecei a, tipo, passar primeiro na superfície dele, depois limpava na tampa, tentei usar com diluidor de maquiagem, tentei misturar, tentei várias coisas, passar pouquinho, passar de formas diferentes, enfim, eu tentei várias formas. E aí, a cada vez que eu ia usando ele funcionava um pouquinho melhor pra mim e eu fui usando durante muito tempo. Eu já tenho ele já faz uns bons meses. Só que aí, depois disso, ele já quebrou, ele tá todo esfarelado, assim, cagado, péssimo. E eu não jogo ele fora, ele fica ali na minha gaveta. E aí eu fiquei pensando sobre o quanto eu sou uma pessoa que fico me adaptando às coisas que não funcionam para mim. Gostaram, meninas? Então, constantemente, quando algo não funciona pra mim, eu vou e me adapto. E eu me adapto super bem. Mesmo quando eu vim morar pra cá, eu sou uma pessoa que usava micro-ondas, por exemplo, todo dia. Todo dia, todo dia. Era um hábito que eu tinha quando eu morava com a minha mãe, quando eu morava com a Jane. Mas, quando eu vim pra cá, o micro-ondas que eu trouxe estava quebrado e eu precisava consertar. Eu nunca consertei ele. Porque foi passando o tempo, primeiro eu tava sem dinheiro, eu tinha que resolver coisas mais importantes. E aí depois eu acostumei, eu não preciso mais de micro-ondas pra viver. Não preciso, assim. Eu acostumei, eu esquento as coisas no fogo, etc. E hoje eu me adaptei a não ter mais essa realidade. Mas aí eu comecei a ficar pensando a quantas realidades e coisas e pessoas eu venho me adaptando pra fazerem dar certo pra mim, sabe? O quanto as coisas realmente estão dispostas a funcionarem pra mim ou o quanto eu vou me adaptando a elas pra que elas funcionem pra mim. E o quanto isso não é bom pra mim, porque aí eu vou me adaptando a realidades que não são boas exatamente pra mim. São realidades a quais eu me adaptei pra caberem, sabe? E isso me fez refletir muito sobre muitas coisas. Outra coisa que eu refleti também é que eu não tenho. Eu sou uma pessoa, não sei vocês, eu sou uma pessoa que eu tenho um orçamento que eu faço todo mês. Então eu estipulo o quanto eu vou gastar, mesmo que seja com rolê. Eu tenho o meu orçamentinho de rolê, eu tenho meu orçamentinho de mercado, de comer na rua, etc, etc. E eu percebi que eu não tava colocando nenhum real de orçamento, por exemplo, para itens de consumo. E aí, toda vez que eu ia comprar um item de consumo, eu ficava me sentindo meio culpada, assim, tipo, ai, nossa, vou gastar dinheiro com isso. Mas é porque eu não criei esse orçamento. E aí eu estava indo contra o próprio orçamento que eu determinei. Então eu estava indo contra algo que eu estabeleci, mas porque anteriormente eu já não estabeleci que eu mereço destinar parte do meu dinheiro com isso, sabe? Por que isso não é tão importante pra mim? Esse olhar comigo, sabe? Porque pro outro parece muito mais fácil. Eu não sei, mas
pra mim, se eu vou comprar qualquer coisa pra outra pessoa, parece muito mais fácil do que eu destinar esse valor pra mim. Parece que tem mais merecimento envolvido. Não sei, terapia nelas. Mas essas pequenas coisinhas foram coisinhas que foram me fazendo pensar. Esse mês eu tô um mês assim, gente, muito sensível. Qualquer coisa, eu tô chorando. Tô refletindo muito. Quando a gente decide olhar pra uma questão, não só, né, deixar essa questão atravessar a gente, lidar com ela. Isso vai reverberando muito dentro da gente, de formas que a gente não tem ciência imediata que essas coisas têm efeitos sobre nós. E é engraçado porque esse processo, ele não é de cara, assim, é um processo que vai acontecendo ao longo de um tempo. Então eu tô trabalhando duas questões bem grandes dentro, não só duas, né, mas são duas principais que se correlacionam diretamente dentro de mim. E é muito louco o quanto elas estão me atravessando em horários que eu não espero que elas vão me atravessar. Então eu tô falando uma coisa trivial e aí de repente bate. Puf, aí começa uma catarse, começa a chorar. Mas é muito importante também, sabe? E ao mesmo tempo que tem muita tristeza envolvida, não sei se é em tristeza ou se é um processo realmente de cura, por estar de frente com questões que eu preciso lidar. E ao mesmo tempo tem uma felicidade muito genuína, sabe? Eu venho sentindo que eu estou muito feliz nesse tempo de hoje, ao mesmo tempo que eu me sinto muito apavorada sobre o futuro. E eu sinto que estar nesse momento onde eu terminei minha relação muito longa e comecei a minha jornada de solteira, que é uma jornada super nova que eu não sabia viria pela frente, me distanciou de olhar para questões que são muito pertinentes e importantes para mim, que sempre foram, que sempre me importaram muito mais do que o campo amoroso na minha vida, do que o campo do amor no geral, que é a parte profissional, de carreira, etc. E essas coisas ficaram guardadinhas em uma outra caixinha, agora que tinha tantas outras coisas acontecendo. Mas são questões que ainda estão ali, sabe? E o quanto a gente olha para essas outras questões enquanto a vida vai acontecendo, sabe? Então, o equilíbrio, assim, dessa minha jornada de vida pessoal, que é uma área que eu acho que eu já comentei várias vezes, que eu olhei muito pouco durante anos da minha vida, que agora eu tô decidindo olhar bastante como forma, assim, quase que exclusiva, mas o quanto isso é suficiente pro que vem pela frente, sabe? Porque eu preciso, assim, olhar pro meu futuro. E eu não tô falando assim, né? Eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo minhas coisas, até mesmo a marca, não sei, uma coisa ou outra. Mas não estou me dedicando para essas coisas. Só que ao mesmo tempo Por que eu não estou olhando para essas coisas, sabe? Eu acho que olhar para esse lugar me gera muita ansiedade mesmo do que vai ser pela frente. O mercado de moda é um mercado muito ingrato, como eu já disse algumas vezes, difícil de se estar. E é nesse mercado que eu quero estar pra sempre. O que eu quero pra minha carreira? Que são perguntas que me faziam recentemente, que eu me parei um pouco de fazer. Porque agora eu tô só vivendo essa jornada louca da Amanda. Sobre quem ela é, o que ela quer, tchuribás e tal. E que legal, que gostoso tem sido. Mas talvez voltar a olhar um pouquinho pra essa outra área, não sei. Eu escrevi um e-mail pra uma amiga minha que a gente tava com problema, assim, como a gente se comunica, ela é muito ruim de WhatsApp. Aí ela me mandou uma carta, até aqui a carta. Ela me mandou uma carta pra gente conversar. Ó, foi realmente uma carta. Ela mandou de correio, gente. Enfim, e aí ela falou, a gente vai trocar cartas. E eu falei pra ela, vamos trocar e-mails.
Eu tô contando isso porque pode ser uma sugestão pra vocês, bem interessante, bem legal. E aí eu fui escrever um e-mail pra ela de como eu venho me sentindo. E eu percebi algumas dessas coisas que eu tô falando, né? Que eu parei pra pensar o que eu ia escrever, e aí os sentimentos foram elaborando. E foi um processo muito... Se você não tiver uma amiga muito próxima onde você possa fazer, se abrir dessa forma, faça uma carta, talvez pra você do futuro ou do passado, pra explicar algumas coisas, porque aí você tá também se auto-explicando, sabe? Com ela, eu comentei assim, eu tô no momento que é entender a Amanda que eu fui, a Amanda que eu quero ser e a Amanda que eu sou. O que eu sou no meio da Amanda que eu já fui um dia, que eu não sou mais, mas essa Amanda atual traz muita coisa dessa outra Amanda, que de primeira instância eu fui meio que não só abandonando, mas negando quem eu supostamente é, coisa e tal. Porque por mais que exista uma Amanda aventureira, uma tica aventureira, também existe uma Amanda muito certinha, sabe? Que pensa em cada coisa e faz planos e metas. E que essa Amanda aqui, ó, morreu lá, ó, quando começou a degringolar. E tentar recuperar um pouquinho disso, assim. Mas o quanto eu recupero? Porque o quanto ainda sou disso depois de tudo que, né, acontecendo na minha vida, e o que eu quero ser, quais dessas Amandas eu quero levar para os próximos passos de vida e etc. E eu não sei se isso vai reverberar em vocês, mas acho que tudo no final é sobre autoconhecimento, assim. E meu aniversário tá chegando, faz aniversário em setembro, tá pertinho. Agora faltam uns 2 meses, um pouco mais, menos, eu faço aniversário logo no comecinho do mês. 27 e estamos mais perto dos 30. E o que significa isso? Nada, né? Porque no final, 30 hoje é mais jovem que a gente pode ter. Mas o que significa para as expectativas da Amanda, sei lá, de 22, viajou pra Amanda, né? E pensando também que tudo se transformou, porque antes eu era uma Amanda que fazia, mesmo que meu parceiro não fizesse um mísero plano junto comigo, meu íntimo, tinha planos em conjunto com ele, sabe? Estimava, por exemplo, esse contrato dessa casa aqui é de 3 meses, eu ainda tenho mais até o final desse ano, mas até o final do ano que vem nessa casa. Eu pensava assim, é um contrato que eu não vou renovar, porque depois eu vou provavelmente já estar casada. Ai, alguém conta pra ela. E agora, nesse momento, é fazer esses planos individuais. E esses planos individuais? E quais planos individuais eu consigo ter? E aí, o que faz sentido do que eu tô vivendo, que eu vou conseguir levar, sabe? Estou pensando e estou mergulhando muito nesse pensamento, tentando entender o que eu realmente quero, independente de qualquer outra coisa, sabe? E muitas coisas. E isso faz sentido. Quero muitas sugestões do que vocês querem ouvir, ou ver, ou saber. E comentem, sabe, conversem para um direcionamento, que é muito importante. As coisas mais de... tanto da marca que eu tô trabalhando no CLT, quanto da Saturdays, eu tenho compartilhado mais no Insta, porque aí é quase meio que um vlog, só que por fotos, né? Mas quero conversar de forma mais íntima, que a gente é muito íntimo. E ter essas epifanias aqui mentais compartilhadas que vocês dizem que ajuda vocês, espero que ajude, espero que seja um quentinho do coração. E talvez voltei de vez, não sei, não prometo, mas foi bom conversar e espero que tenha sido bom ouvir. Beijinho.